arquiteto Joanes Carlos Farias Feitosa, da Otos Engenharia, que compartilharão, então, suas experiências com a metodologia BIM por meio da palestra BIM como ponte entre as inovações do setor. Opa! Boa noite, pessoal. Boa, tá funcionando. Sempre apontando para ele, tem um delay. Boa. Boa noite, pessoal. Meu nome é Joanes Feitosa, sou arquiteto, trabalho na Otos Engenharia, sou lá de Aracaju, Sergipe, formado pela Universidade de Tiradentes. Eu já vim falar com vocês aqui sobre BIM como ponte para as inovações do setor da construção civil. Esse aqui sou eu, algumas coisas que eu já fiz aqui em Floripa, algumas experiências que eu já tive de obra, de projeto também. Ali você vai ver algumas imagens minhas ali, por exemplo, carregando martelete de obra num telhado, pegando chuva, fazendo instalação usina fotovoltaica. Então, eu tive diversas experiências, principalmente de obras, mas também algumas experiências de projetos que me trouxeram até aqui, me trouxeram até a Otos para poder falar com vocês sobre BIM. O microfone está funcionando para vocês aí? Tá tudo certo? Legal. Então, deixa eu ver mais para frente. Foi? Só um instante, pessoal. Eu vou passar aqui. Acho que deu uma travada. Agora foi. Tá. Não sei se vocês viram na foto ali anterior, eu estava carregando um martelete ali nas costas. Ali foi a minha primeira experiência de obra, de fato, e eu era estagiário, o pessoal aqui falou muito de estagiário. Eu era estagiário e estava praticamente gerenciando a obra sozinho. Era uma obra dentro de um shopping, era um restaurante. Então, tinham 9 disciplinas que eu tinha que executar na hora, e todas elas eram elaboradas em CAD. Nenhuma delas foi compatibilizada. O que foi compatibilizado foi com um desenho em cima um do outro, para entender onde é que estava batendo e onde e tal, mas o máximo de compatibilização que o projeto tinha era esse. Então, eu executei, participei, tive muita experiência nesse projeto e fui entendendo de fato quais são os problemas que o pessoal de obra tem quando o projeto não é compatibilizado, né? O pessoal aqui falou muito sobre compatibilização, mas foi lá na hora que eu fui entender como é prejudicial não ter os projetos compatibilizados. Então, foi com essa experiência, na época que eu era estagiário, que eu decidi fazer o meu TCC baseado nesse projeto, nessa obra que eu executei. Então, eu sozinho consegui modelar todas as 7 disciplinas, na verdade 7 ou eram 9, mais ou menos. Então, era arquitetura, instalações hidrossanitárias, elétricas, gás, incêndio, exaustão, climatização, coifa, tudo que era necessário dentro de um restaurante. Então, fui entendendo, desenvolvi uma metodologia, fui entendendo como é que eu poderia compatibilizar em partes e assim chegar no resultado e entregar um projeto compatibilizado. Posso passar? Boa. Mas, antes, eu gostaria de falar com vocês sobre, de fato, o que é a Otos Engenharia. A gente está falando aqui sobre compatibilização de projetos, mas a Otos Engenharia ela é uma gerenciadora de projetos que utiliza a metodologia BIM como base para isso. Hoje, a gente tem a experiência de mais de 3 milhões de metros quadrados que passaram pelo gerenciamento de projetos nossos. A gente tem mais de 130 empreendimentos geridos pela gente, mais de 50 clientes passaram pela gente, mais de 16 mil unidades habitacionais também passaram pela gente, e hoje, dentro do nosso guarda-chuva, a gente tem mais de 1.000 alunos dentro da nossa comunidade. Então, a gente está também presente na ACAT, na Associação Catarinense de Tecnologia, no Enredes e no BIM Fórum Conference, onde a gente está concorrendo a 2 prêmios. Um prêmio como academia, pela Otos Educação, e o prêmio como contratante privado, pela Otos Engenharia. E daqui a pouco eu vou falar para vocês qual a diferença entre a Otos Engenharia e a Otos Educação. Boa, essa aqui é um pouco da nossa cartela de clientes. Então, dentre nossos clientes, lá, nossos mais de 50 clientes, esses que eu destaquei aqui são de Floripa, como, por exemplo, a Dimas, que estava aqui ontem na pessoa da Raíssa. Tive o prazer de conhecer a Raíssa, eu acabei desenvolvendo junto com ela a coordenação do projeto, que acabou de ser lançado lá. Temos a MTF, Daros, Lumes, CFL, WQ, Xalto QI também. Então, são todos os nossos clientes que passaram pela gente junto no desenvolvimento, no gerenciamento de projetos em BIM.
Dentro da nossa comunidade Otos, lá em mais de 1.000 alunos, a gente tem mais da metade aí alunos que têm experiência com projetos residenciais unifamiliares, residenciais multifamiliares. A maioria trabalha em construtoras e incorporadoras. Dessa galera que está aqui dentro desse número de mais de 1.000 alunos, boa parte é do Sudeste e do Sul do Brasil. Uma pequena parte ainda está lá no Nordeste, Norte e Centro-Oeste do Brasil ainda. Mas vamos lá. BIM como ponte entre as inovações do setor. Como é que eu vou falar sobre isso aqui com vocês, com o know-how que a Otos tem, com uma cartela de mais de 50 clientes, mais de 3 milhões de metros quadrados, gerenciados pela gente. Então, para falar sobre isso, eu me disponho aqui a responder pelo menos 3 perguntas com vocês. Como o BIM conecta tantas inovações? Quais são os próximos passos da construção civil? E, eu sou meio ruim de chegar aqui, mas está meio difícil, mas o que a gente precisa fazer para estar inserido nesse meio? O que a gente precisa fazer para estar atualizado e acompanhando essas tecnologias que estão chegando no mercado? Então, mas vamos lá. Primeiramente, vamos falar o que é inovação. Segundo o Leonardo Ponzo, da G4 Educação, que é um cara fera em desenvolvimento de conteúdos educacionais, não sei se vocês conhecem a G4 Educação, mas é uma empresa dedicada ao desenvolvimento de empresas, de outras empresas, e o Leonardo Ponzo trabalha lá, e uma definição para ele do que é inovação me trouxe a falar com vocês sobre isso aqui. Inovação consiste no uso da criatividade para a geração de novas ideias e a consequente geração de valor de negócio. O que é que ele quis dizer com isso, a meu ver? Independente de ser um hardware, como o meu PC aqui, ou um software, como o próprio Google, a apresentação que eu estou usando aqui, inovação não se trata só disso. Uma forma nova de se executar um projeto, de se pensar um projeto, sim, pode ser uma inovação também. Mas eu quero dividir com vocês aqui essa apresentação em 3 partes. Na primeira parte eu quero falar sobre viabilidade, na segunda parte falar sobre projeto, e na terceira parte falar sobre obra. A gente teve aqui a presença do Alexandre, falando que ele é um cara que tem experiência muito com incorporação, então eu vou puxar um pouco sobre esse assunto aqui dentro, já que a gente tem na nossa cartela de clientes mais de várias incorporadoras e várias construtoras também. Por falar em incorporadora e construtora, é importante a gente destacar esses 2 agentes dentro do desenvolvimento imobiliário. Qual o papel da incorporadora, qual o papel da construtora? A construtora, como o próprio nome já diz, ela tem o know-how de executar aquela obra, de construir aquela obra. Ela tem a matéria-prima, ou ela tem a mão de obra para fazer e executar aquela obra. A incorporadora ela já tem um papel mais relacionado às burocracias. Ela quem busca qual o terreno mais viável para ela quem busca qual o público viável para o empreendimento que ela quer construir, ela quem, no final de contas, vende para o cliente dela, que é aquele morador, no caso do nosso know-how aqui, que é mais voltado a residenciais multifamiliares. Então, ela é responsável por todas essas burocracias. Então, é importante a gente separar esses 2 agentes aqui. Lógico que tem outros agentes, como projetistas, como aprovadores, como outras disciplinas também envolvidas nesse desenvolvimento imobiliário. Mas eu vou destacar aqui esses 2 agentes aqui. Primeiramente, falando sobre viabilidade, eu quero destacar aqui para vocês o seguinte, o exemplo aqui do Alexandre, que ele é incorporador, que ele teve a experiência com incorporação, é muito notório, acho que para ele, a quantidade de terreno que você recebia para poder fazer análise, entender qual o terreno mais viável. Então, tem incorporadoras que recebem mais de 100 terrenos para analisar, para entender qual terreno é mais viável, qual terreno que faz mais sentido investir, qual terreno que vai me gerar mais lucro. Afinal de contas, o que mais importa é o dinheiro no bolso para o meu cliente. O que mais importa para ele é isso. Para ele, não pouco importa se eu vou desenvolver em BIM, se eu vou desenvolver em AutoCAD ou não. Então, para ele, o que importa é o dinheiro no bolso, é vender. Mas e aí? Beleza, eu sou um incorporador, estou recebendo mais de 100 propostas de terrenos para analisar e entender qual é a viabilidade de cada um deles. Quais são as primeiras perguntas que se passam na cabeça desse incorporador? O que vocês acham? Já que eu falei que o que mais importa é o dinheiro no bolso. Oi? Quanto eu vou faturar mais? Quanto é que eu vou gastar para executar o meu projeto? Por quanto é que eu vou conseguir executar aquela obra? Quanto é que eu vou lucrar com aquele empreendimento? Essas são as perguntas que mais afetam, que mais
pairam na cabeça do incorporador. E como é que ele responde essas perguntas? Como é que o BIM atua para fazer eles responderem essas perguntas e terem certeza na hora de escolher o terreno onde eles vão investir? Então, vamos lá, beleza. O incorporador recebeu mais de 100 terrenos para analisar. O que é que ele tem que analisar para poder responder aquelas perguntas que eu falei para você? Ele analisa quantos metros quadrados ele pode construir ali, quantos pavimentos eu posso construir ali, quantos apartamentos vão caber naquele prédio, quantas vagas eu vou precisar colocar ali dentro daquele empreendimento, porque eu vou ter morador ali dentro. Cada um tem um carro, 2 carros, 3 carros, dependendo do padrão do empreendimento. Deixa eu passar aqui. O solo vai precisar de subsolo? O solo é bom? Se o solo é bom, tem solos que inviabilizam totalmente o empreendimento. Então, essas perguntas são muito importantes. Além disso, quanto custa a mão de obra e os materiais naquela região? Todas essas perguntas precisam ser respondidas antes, de fato, do incorporador tomar a decisão de comprar um terreno para poder construir. Então, tomar a melhor decisão mais rápido pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de empreendimento, porque eu tenho 100 imóveis, 100 terrenos para analisar. Como é que eu analiso tudo isso? Como é que eu respondo todas essas perguntas rápido? O mercado muda muito rápido. Uma hora eu estou vendendo um apartamento de um padrão aqui, outra hora o meu público está exigindo outro tipo de padrão de empreendimento. Então, como é que o incorporador toma essa decisão rápida hoje? Então, vamos lá. Uma das plataformas, uma das inovações, uma das tecnologias que auxiliam muito na tomada dessa decisão do incorporador é essa plataforma que é a Place. Ela junta dentro dela informações de diversos códigos de obras, legislações de da maior parte do país. Ela não está em todo o país ainda, mas em algumas partes. E ela mostra para o meu incorporador quais são os lançamentos em torno do terreno onde ele está prospectando, para saber qual é o valor de venda daquele imóvel ali. Quanto é que ele vai gastar para construir aquele imóvel também? Ele consegue ter uma informação mais ou menos aqui dentro do Place. Além disso, quantos quartos, por exemplo, eu vou precisar construir naquele empreendimento. Então, essa plataforma consegue trazer essas informações para mim, cruzando os dados dessas legislações, dados também de construção. Outra forma de inovação e tecnologia é uma que a nossa parceira Tático, utiliza. Ela tem um know-how de orçamento de mais de R$1 bilhão, e com esse know-how ela desenvolveu um banco de dados onde ela pode passar para o construtor, para o incorporador, as informações de viabilidade técnica e financeira daquele empreendimento. Opa, aqui, perdão, não passei. Então, com esse know-how, com esse banco de dados que eles têm, e a forma de analisar essas informações utilizando tecnologias como o Power BI, facilitam muito, principalmente incorporadores que recebem propostas de terrenos com projetos. Muitos donos de terreno já oferecem um terreno com projeto, para agilizar o processo do incorporador. Então, nesses casos, a Tático consegue fazer essa análise e passar para o incorporador uma resposta sobre se aquele empreendimento é viável financeiramente, tecnicamente também, para que ele tome a decisão de comprar ou não aquele terreno, se é viável ou não, se faz sentido para ele ou não. Outra coisa que acontece muito, o terreno, na realidade, não bate com o que está no papel. Tem menos metros quadrados na realidade. Tem 50 mil metros quadrados no papel, tem 40 mil metros quadrados na realidade. Como é que eu confiro isso? Hoje, com tecnologias utilizando drones, escaneamento, a gente consegue fazer isso, extrair essas informações. Mas vamos lá, cheguei agora em projetos. Agora que eu vou falar em projetos, eu quero falar com vocês e dividir essa etapa aqui em 3. Primeiro, o uso da informação. Já vou chegar logo na etapa onde é importante para o meu incorporador. Por que o meu incorporador precisa daquela informação? Por quê? Já falei para vocês aqui. Ele quer dinheiro no bolso, ele quer vender aquele empreendimento. Se vai ser em BIM ou não, legal, se for em BIM. Se não for, eu preciso saber por quanto é que eu vou vender, quanto que eu vou gastar. Então, vamos falar primeiramente aqui sobre o uso da informação. Depois eu vou passar aqui de uma forma bem rápida sobre modelagem da informação, que já está muito difundida hoje no mercado, tem diversos softwares hoje que a galera conhece, principalmente quem está na faculdade. E, por fim, vou falar sobre a coordenação e planejamento de todas essas duas etapas aí que eu acabei de falar.
Vamos falar então primeiro aqui. Mas antes de puxar logo esse assunto de uso da informação, o Alexandre falou aqui sobre a sigla BIM, que já está bastante massificada aqui. Pô, todo mundo já ouviu e sabe qual é o significado das 3 letrinhas do BIM. Building, Information, Modeling. Então, qual é a letra mais importante nessa sigla aqui? Letra é informação. Quais são as informações que eu preciso passar para o meu consultor, para o meu incorporador, para que eles tomem essa decisão de forma mais rápida e que eles possam vender e ter a grana no bolso. Boa. Então, quais são as formas de uso da informação? Primeiramente, para vender, como eu já falei. Depois, para buscar investidor. Para validar os custos de obras. Muitas vezes, o cara acabou de vender empreendimento. Quando foi começar a construir, viu que o dinheiro não ia dar. E aí? Que prejuízo que não é? E também, por fim, como usar a informação para a obra. Primeiramente, quais são os usos da informação que o BIM auxilia, ajuda a gente a entregar durante a venda? Não sei se vocês já tiveram a experiência de ir num showroom de um imóvel, de algum lançamento imobiliário, vocês perceberam que lá tem todos os móveis de um apartamento, tem um apartamento inteiro construído ali. Uma construtora, incorporadora gasta muitas vezes milhões de reais para representar aquilo na realidade. Hoje, com o uso de ferramentas de modelagem, a gente consegue antecipar isso para o cliente, evitando que ele simplesmente não desperdice grana construindo um empreendimento, pagando 40 mil reais numa cadeira de um showroom para poder mostrar o que pode ser mostrado com óculos VR, por exemplo. Outras coisas que eu consigo mostrar também dentro, utilizando a tecnologia, áreas que eu não consigo construir no showroom. Eu não consigo construir um playground. Não consigo construir uma quadra de beach tênis, por exemplo, uma garagem, que é onde um morador vai entrar todos os dias, ter a experiência de entrar no elevador, subir e ver todas aquelas tubulações aqui. Ter aquela experiência ruim de todo dia entrar na sua garagem. Então, isso antecipa muito a experiência do cliente. Outra forma, também, como eu falei, imagens comerciais, experiência do cliente, redução de custos. Com o showroom, é uma das inovações que a gente consegue utilizar através do BIM. Outra coisa também, informação para buscar investidor e validar custos. Com o desenvolvimento da tecnologia, das tecnologias dentro da metodologia BIM, a gente consegue utilizar ferramentas como o próprio Rubik e como o próprio Solibri, outras ferramentas também, como AutoCAD Visus, que auxiliam muito na extração de quantitativos dos modelos. E assim eu passar com mais assertividade a informação de custo. Fazer orçamentos, extrair quantitativo, fazer orçamento, passar para o meu incorporador a informação de quanto é que vai custar aquela obra, dar uma previsão para ele buscar um investidor e dizer que aquele empreendimento, de fato, vai ter retorno financeiro. Então, até para buscar financiamento com um banco. Outras ferramentas também que são utilizadas nesse momento, sim, lógico, é que o próprio Excel, o Google Sheets, o Power BI também, a gente utiliza nessas etapas aqui para poder ajudar o nosso cliente a buscar esses investidores e a validar esses custos. Vamos passar agora para a parte de modelagem. Vocês já sabem muito. Se eu falar para vocês aqui sobre o Revit, sobre o ArchiCAD, sobre o Weberic, sobre o KBuilder, então essas são todos os softwares, são uma pequena parte dos softwares que existem para modelagem da informação. Então, nessa etapa de modelagem da informação, existem diversas inovações, diversas tecnologias que podem auxiliar. A colega que eu estava conversando com ela ali, ela tem experiência com programação. Hoje a gente já pode fazer essa interação dentro da modelagem, utilizando outros softwares, assim como o Dynamo, por exemplo, e softwares mais simples. Então, são essas tecnologias que a gente consegue utilizar para fazer com que o nosso incorporador tome a decisão mais rápida e uma decisão mais assertiva para ele. Por fim, não. A próxima, como coordenar, planejar e fazer o planejamento do projeto. Falei para vocês aqui como usar a informação. Meu incorporador precisa vender, meu incorporador precisa validar os custos. Como é que eu vou entregar a informação para que ele faça essas validações? Então, eu preciso de alguém que coordene para mim, que fale para mim, que fale para o meu projetista como é que deve ser modelado, quando é que ele tem que entregar, quais são as especificações do padrão do empreendimento. Falou muito aqui o padrão construtivo, a forma de se construir, porque é um padrão que tem que ser seguido, que tem que ser utilizado para previsão de custos. Então, preciso desse time aqui de coordenação para fazer isso. Como é que o time de coordenação e planejamento de projeto utiliza de inovações de tecnologias para desenvolver
essa etapa, essa parte que é coordenar e planejar o projeto. São diversas etapas que um projeto precisa seguir. O projeto de empreendimento imobiliário de diversos apartamentos dura muitas vezes, no mínimo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo do porte do empreendimento. Como é que eu vou planejar? Como é que eu vou identificar quais são as principais atividades? Onde é que eu vou mapear essas informações? Então, utilizar ferramentas como o próprio Miro, o Visage Modeler, e utilizar também metodologias como a BPMN para poder fazer esses fluxos e identificar em que etapa cada parte do processo vai ser executada, cada parte do projeto vai ser executada, é muito importante também. Outras tecnologias que a gente utiliza também para coordenar e fazer o planejamento dos projetos. Tecnologias como o próprio Google Docs, o próprio Word, por exemplo, a gente precisa usar para poder fazer documentações, encaminhar as informações para o meu projetista, dizendo como é que eu tenho que modelar, por que eu tenho que modelar, quais são as entregas que eu devo fazer, como é que devem ser as entregas. Tudo isso eu preciso de outras tecnologias. Uma tecnologia nova, uma inovação que surgiu há pouco tempo é o próprio Planoly. Ele facilita muito a parte de checagem da informação. Será que o meu projetista entregou o meu peso com a especificação de IFC correta para que eu possa realizar as verificações de forma mais rápida? Será que o forro foi modelado de acordo com a classificação de IFC Coverage? Como é que eu faço essas validações? Vou lá de um por um para ver se está tudo certo? Não, perco tempo com isso. Então, tecnologias como o Plano, ele facilita muito a nossa verificação, facilita muito também a leitura do projetista para que ele possa entender como é que eu estou exigindo que o modelo seja entregue. Passo 2. Passo 1. Outra inovação que a gente utiliza, mas essa daqui já é difundida, vocês estão vendo ali o próprio MS Project, para desenvolver o cronograma do projeto. Como eu falei para vocês, o projeto pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu preciso mostrar para o meu cliente que o projeto está sendo desenvolvido, que o projeto está andando. Como é que eu mostro para eles isso? Através de um cronograma. Depois que eu mapeei as atividades lá no fluxo, junto com o Miro, com o Visage, utilizando a metodologia BPMN, eu preciso colocar essas atividades numa sequência lógica e entender quanto tempo cada uma vai durar. Pô, meu cliente precisa lançar o meu empreendimento na data tal. Quais são as atividades que eu preciso desenvolver até chegar no lançamento? Quanto tempo vai durar isso? Pô, eu acho que passou do prazo aqui, eu preciso de X dias a mais aqui para poder concluir a modelagem da arquitetura, para poder fazer as verificações, para fazer as compatibilizações. Porque se chegar no lançamento, eu tenho que ter isso pronto. Preciso validar o projeto na prefeitura, que dura muito tempo, tem projetos que duram anos a aprovação dentro da prefeitura. Então, como é que eu justifico isso para o meu cliente? Através de cronogramas, utilizando tecnologias como o próprio ClickUp, que a gente usa muito lá na Otis, o próprio Smart Sheets e também outra tecnologia que a gente pode estar utilizando para poder fazer o acompanhamento do projeto, que é o MS Project. Boa, falei aqui sobre coordenação, como é importante a gente passar as informações para os projetistas, mas também tem as etapas de compatibilização, tem definições que acontecem durante o desenvolvimento do projeto. Antigamente, a gente tinha que sair daqui, eu tinha que sair do escritório, marcar uma reunião com o meu cliente lá no escritório dele, tem mais 10 projetistas que estão envolvidos no projeto para fazer uma reunião de coordenação de projeto, chamar 10 pessoas para ir para o mesmo escritório. Tem 3, 4 reuniões no mesmo dia. Imagina como isso é inviável, você sair daqui, do conforto do seu escritório, para encontrar com o cliente, para poder falar e definir algumas coisas que podem ser muito bem feitas numa reunião online. Lá no escritório, por exemplo, tem coordenadores que têm 4, 5 reuniões num dia só. Imagine um coordenador nosso ter que se deslocar de cliente em cliente para poder fazer uma reunião. Então, esse tipo de inovação faz com que a gente diminua esse tempo, faz com que a gente tome decisões mais rápidas e antecipe o mais rápido possível para o nosso cliente qual a melhor decisão que ele tem que tomar. E aí também falei aqui com vocês sobre reuniões de coordenação, definições. Só que definições muitas vezes acontecem, por exemplo, hoje, no WhatsApp da vida, num Gmail, tudo compilado num local só, um Gmail da vida, e o pessoal utiliza isso. E acaba perdendo algumas informações, não conseguem centralizar, acaba perdendo isso. Então, tecnologias como o próprio ConstruFlow, que é a nossa parceira, tanto na Auto-Engenharia quanto na Auto-Educação, a gente consegue centralizar essas informações, mapear
que dia tal a gente tomou a decisão de que a viga V2 do terceiro pavimento vai ser encurtada para que a gente consiga utilizar um bloco de 14 na fachada, por exemplo. Então, um projeto que dura 1 ano, 2 anos, é muito fácil dessa informação ser perdida. E a gente centralizar ela num software como esse, numa plataforma como a ConstruFlow, é muito importante também. E eu falei para vocês agora de aprovações de projetos. É muito fácil a gente identificar que a maioria, e muito fácil de culpar também que o atraso do projeto é responsável pela prefeitura, pelo Corpo de Bombeiros. Mas hoje, a gente tem, lógico que são poucas ainda, mas a gente tem tecnologias que podem auxiliar muito a validação e a verificação desses projetos pelos órgãos públicos. Hoje, aqui em Santa Catarina, temos o Corpo de Bombeiros que utiliza o Solibri para isso. Em Salvador, por exemplo, está desenvolvendo o próprio software para poder fazer as verificações e entregar resposta para os incorporadores de forma mais rápida. Isso aqui está acontecendo lá dentro. Então, utilizar tecnologias atreladas à metodologia BIM auxiliam muito na tomada de decisão. E aí, chegando em obra, o uso da informação dentro da obra. A gente teve aqui a presença ontem da Dimas, na presença da participação da Raíssa, e a Dimas, como é nossa cliente, trouxe para a gente o case deles e como é que eles utilizam o BIM dentro da obra. Então, os exemplos que eles trouxeram, como utilizar o próprio ConstruCode, que é uma ferramenta de ambiente comum de dados, onde proporcionou que a Dimas evitasse a utilização de papel em obra. Qual o problema de utilizar papel em obra? O que é que vocês acham? Oi? Bom ponto, era sobre isso justamente que eu ia falar. Atualização de projetos. Um empreendimento com 20 mil metros quadrados, 10 mil metros quadrados. Qual a chance de uma equipe estar trabalhando com um projeto mais atualizado que a outra? Porque não conseguiu entregar a prancha lá, esqueceu de entregar. Então, reduzir o papel em obra facilita muito, ajuda muito e faz com que isso evite de acontecer. Então, a Dimas faz isso. Não utiliza papel em obra, utiliza o ConstruCode para isso. Outra ferramenta que é muito importante utilizar, que é de visualização de projetos em 3D dentro da obra, facilita muito a execução da obra. A gente sabe que tem mão de obra que não tem uma experiência com desenho técnico, não sabe ler desenho técnico. Um desenho em prancha, um desenho num papel 2D, é muito técnico às vezes para ele entender que ali vai uma curva, que ali vai uma curva de transposição, um registro X. Então, tecnologias como o próprio da Lux pode facilitar muito na execução dessa obra. Não só como o da Lux, também tem o Algin, que pode estar ajudando para isso. Tá. Outro ponto. Dentro da Dimas, eles também utilizam a tecnologia de catracas eletrônicas, onde eles usam isso para poder ter um controle maior da obra, entender quantos funcionários tem na obra. Vai que chegue lá uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, eles não sabem quem está ali. E aí, qual o prejuízo que deve ser? Então, ter esse controle, usar essas tecnologias é muito importante. Por exemplo, também, se a Dimas desenvolveu um planejamento da obra, identificou que da data tal até data tal, eles vão ter em torno de 20 funcionários, e aí ele chega na realidade, identifica que lá passaram pela catraca, naquele mesmo período, X funcionários a mais. Como é que eles podem usar essa informação depois para tomar uma decisão melhor? Pô, eu vi que a gente precisou contratar mais pessoas do que o previsto aqui no planejamento. Eles conseguem fazer essa comparação. Usar tecnologias para isso, utilizando a metodologia BIM, auxilia muito. Outra tecnologia que a gente consegue utilizar é o próprio INC, dados, monitoramento de dados reais da obra. Então, pô, não consegui executar a minha obra, a fachada, a parte de alvenaria da fachada, com o custo que estava sendo previsto no orçamento. Então, isso tudo a gente consegue antecipar dentro do próprio INC e tomar a decisão para que no próximo empreendimento ou para que na próxima torre que esteja sendo construída, eles consigam evitar que isso aconteça de novo. Identifique por que está acontecendo e evite que isso aconteça. Outro ponto, Prevision, que é daqui, nossa parceira também dentro da autoeducação, que a gente consegue simular diferentes cenários durante a construção da obra, até também antecipar isso aí antes de executar a obra, né?
Então, pô, como é que eu posso prever aqui uma forma de execução aqui utilizando uma grua? Ah, não quero utilizar grua, quero utilizar outro tipo de equipamento. Como é que eu vou fazer esse tipo de simulação aqui dentro? E eu consigo mitigar alguns custos. Com a Prevision, a gente consegue utilizar isso. Outra tecnologia que dá para utilizar muito quando você tem uma empresa que tem diversas obras em várias regiões do Brasil, ou então várias regiões aqui do próprio estado. Eu tenho 3, 4, 5 obras, eu quero fazer um monitoramento dela, entender como é que está o avanço de execução. Olho para o modelo BIM, vejo que hoje devia ter construído aqui, a gente deveria ter construído aqui esse bloco aqui, a gente não conseguiu construir. Eu olho para a realidade, o bloco não foi construído também. Então, consigo fazer essa comparação utilizando tecnologias como o próprio Construct-in. Aqui um exemplo deles, né, utilizando. Vou sair da frente. Outro tipo de tecnologia também que dá para fazer esse acompanhamento de obra é o próprio laser scanning, através de uma estação total, de uma estação estável, ou então também através do próprio uso do drone. Faz com que eu consiga agilizar, identificar e fazer o acompanhamento da obra. Eita. E por fim, outra tecnologia que eu queria trazer aqui para vocês, inovação, é o próprio Inmeta, que facilita muito o acompanhamento e o controle da execução. Eu posso simplesmente entregar esse aplicativo, que pode estar em qualquer celular, para o encarregado pela execução de alvenaria. Ele faz esse acompanhamento, ele identifica que aquela parede era para ter sido executada, não foi executada, ou então aquela parede ali era para ter todas as instalações elétricas executadas e não está executada. Tira a foto, faz o encaminhamento, faz essas verificações. Falei para vocês aqui de tudo isso e como é importante a letra I do BIM. Então, porque a informação é o que mais importa. Então, vamos lá. Quais são os próximos passos utilizando a metodologia BIM? O que é que a gente enxerga? Um gap de mercado muito grande. A gente falou muito aqui sobre modelagem. Esse espaço está muito vago ainda. Tem muito pouca gente desenvolvendo esse tipo de trabalho. Tem gente que é contratada só para fazer projetos de apoio à produção, ou seja, projetos de execução de alvenaria. Então, tem uma galera que tem essa experiência, que sabe modelar, não gosta de desenvolver projeto, não se sente bem desenvolvendo projeto, mas sabe utilizar ferramentas que auxiliam muito a execução de obra. Então, a gente enxerga que está faltando uma galera nesse mercado. Outra coisa também, pessoas que façam análise e façam uso dos dados. Todos os dados que estão sendo gerados a todo tempo durante a execução da obra, durante o desenvolvimento do projeto. Então, a gente tem muita informação sendo perdida, tem pouca gente se especializando nisso, então a gente enxerga que há um gap no mercado nessa etapa, nessa parte também. E agora eu gostaria de falar para vocês como é que a Otis atua. A Otis hoje tem duas irmãs, a Otis Engenharia e a Otis Educação. A Otis Engenharia é onde a gente implementa a metodologia BIM incorporadoras a partir da gestão de projetos em BIM. E a Otis Educação utiliza o know-how da Otis Engenharia para poder compartilhar esse conhecimento com mais de 1.000 pessoas hoje. Eu quero compartilhar aqui também com vocês um curso que está gratuito para que vocês possam estar baixando aí. Baixando não, na verdade, só acessando. Então, se vocês quiserem escanear o QR Code aqui, vocês podem estar acessando o nosso mapa da construção, onde tem a própria Dimas, que estava aqui, falando sobre tecnologias do canteiro de obra, a Inmeta, que eu acabei de falar, o CETEC, o ConstruFlow, a Tático está aqui dentro, o pessoal da Place também está falando aqui dentro sobre como utilizar a ferramenta deles para a obra, ou para estudo de viabilidade. Então, a gente tem esse curso que é gratuito para vocês acessarem. São mais ou menos 8 horas aulas que vocês podem estar assistindo aos poucos aí e ter um certificadozinho no final. Quem apoia essa nossa jornada dentro da Otis Educação? Como eu falei para vocês, a própria ConstruFlow, toda essa galera aqui, Trutec, Trimble, Algin, Prevision, Tático, Toros, RM+, a própria Caditec, que fornece, que vende o Solibre, que eu já falei várias vezes aqui. Então, essa galera toda ajuda, apoia a gente, apoia a Otis Educação a compartilhar esse conhecimento. E aí eu finalizo com a frase do nosso querido Paulo, que casa muito bem com o que a gente está falando aqui, sobre pontes para inovação. Então, a metodologia BIM não existe só para projetos, e sim para ser a ponte entre todos os setores. Eu deixo para vocês aí o nosso QR Code, o nosso contato.
Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer, estou à disposição. Oi, oi. Oi, oi. Ainda está. Está funcionando ainda. Visando que tem bastante avanço na questão das inteligências artificiais, você já tem em mente alguma ferramenta que pode ser utilizada para fazer esse gerenciamento? Assim, você já tem alguma em mente, se vocês têm alguma no radar, sabe? Vou ter que tirar o microfone daqui, porque eu não alcanço. Sim, sim. Hoje a própria ConstruFlow, que eu acabei de falar para vocês aqui, ela auxilia muito a parte de coordenação dos projetos, a parte de centralizar as informações. A ConstruFlow utiliza da inteligência artificial para poder auxiliar os projetistas, tirando dúvidas sobre qual é a normativa que aquele empreendimento está baseado, por exemplo, quantos metros quadrados eu posso construir naquele local, quantos metros quadrados eu tenho que ter naquele apartamento. Então, a gente utiliza de inteligência artificial para isso. A própria ConstruFlow, como eu falei aqui, pode estar utilizando isso também. Mais alguém? Bom, então vou só perguntar algo um pouco mais prático, digamos. Tem algum exemplo de vocês nessa vasta aí experiência que citasse algum caso prático que pudesse relatar para nós, assim, de projeto que vocês pegaram para analisar e não teve solução, ou o pepino foi muito grande em questão de compatibilização do projeto, algum nesse sentido, assim, que pudesse trazer para nós? Não entendi, professor. Você poderia repetir, por favor? Ontem citaram alguns problemas, enfim, algum problema que vocês já enfrentaram de cliente que trouxe o projeto, digamos, que eu sei que vocês fazem esse tipo de serviço, às vezes em DWG, um projeto inicial, e aí vocês tiveram que fazer todo o processo de análise dele, fazer a compatibilização, de repente encontraram um problema, como ontem a pessoa citou aqui, de uma obra que não teve como ser executada por causa do elevador, né? Não conseguiu executar mais o elevador dela. Então, vocês tem algum caso prático nesse sentido? Não me recordo da gente ter experiência, de ter tido algum cliente que tivesse uma experiência dessa. Acho que o Paulo até poderia me ajudar melhor, mas clientes que não conseguiram viabilizar o empreendimento por causa de uma solução, é muito comum que isso aconteça, como eu falei, por exemplo, às vezes o terreno inviabiliza totalmente e exige que a fundação seja uma fundação muito robusta e muito cara para o empreendimento. Mas com relação a alguma experiência nossa, não sei se você pode contribuir, Paulo, mas se a gente tem algum projeto que foi inviabilizado por conta de algum tipo de solução que foi fornecida, sabe dizer? Ou só algum caso mais difícil de resolver, digamos? O que acontece bastante é que, dependendo quando a gente entra, já foi feito o lançamento comercial. E aí, às vezes, eles acabam pagando muito mais caro numa estrutura, por exemplo, para conseguir compensar uma imagem comercial. Então, o cliente vai lá, a incorporadora vende aquele balanço mais lindo, nada embaixo, mas, na verdade, uma estrutura não comporta aquilo. Então, a gente tem que pagar mais caro numa estrutura para realmente fazer. Mas o exemplo do elevador que você trouxe é muito comum.
A gente tem aluno, inclusive, na escola, que trouxe essa visão de que chegou na obra e o modelo do elevador dimensionado não cabia na caixa de corrida. Então ele teve que trocar de fornecedor, comprar um elevador mais caro. No caso, eu acho que o prejuízo foi 350 mil na época que ele contou, só para conseguir substituir o elevador que não estava previsto. Mas um comentário legal para fazer de inteligência artificial, que alguém perguntou aí, que não estava vendo quem era, é que existem muitos usos. Um que é legal de só dar uma provocada em vocês que estão estudando, é que o projeto, possivelmente, algumas etapas vão ser substituídas pela inteligência artificial. O que eu quero dizer com isso? Não necessariamente a gente vai ter mais pessoas que desenham. A gente vai ter pessoas que pensam em soluções através de análises. Então, a gente vai imputar dados na inteligência artificial, ela vai simular o projeto, e a nossa função vai ser optar pela melhor solução custo-benefício. Às vezes, a melhor solução é pagar mais caro, mas vender mais caro o apartamento. Acontece muito isso no nosso mercado imobiliário. Então, às vezes, não necessariamente a solução mais barata é a optada. Às vezes, o custo-benefício impacta nisso. Então, pensem um pouco que a inteligência artificial ela veio para substituir algumas funções operacionais. E no projeto tem muita função operacional, que gasta hora de engenheiro, arquiteto, para ficar fazendo uma modelagem básica, uma documentação básica. Provavelmente isso vai acabar sendo substituído, mas não vai substituir o pensar do engenheiro, do arquiteto, de optar entre as opções a que mais faz sentido. Isso vai ser um pouco mais difícil. Mas o projeto, provavelmente, ele vai ser acelerado em muito tempo aí nos próximos anos. Então, se vocês querem trabalhar com projetos, pensem um pouco sobre inteligência artificial neles, na hora de conceber o projeto. Boa. Bom, então convido o professor Reginaldo para entregar uma lembrancinha aí, uma palestrante.